O teste TDM mecânico, né, para risco mecânico a corte, ele veio de uma maneira até 2016. Em 2016 ele sofreu uma atualização, que é o que está atualmente. Tá? E eu vou explicar já essa atual, Tá. que é o que envolve o teste TDM. Tá? O risco mecânico a corte, o risco mecânico, na verdade, né, não a corte. Dentro do risco mecânico existe o risco de corte. Tá. São 6 testes que são feitos. Então você tem o teste de abrasão, o teste de corte cup test, o teste de rasgo, o teste de perfuração, o teste TDM e o teste de impacto. Certo. Tá? Isso daí você já está envolvendo o pictograma que vai na luva. Ou Isso. não? O pictograma vem com o resultado que você recebeu do laboratório. Tá. Você pode repetir os testes? Então, o primeiro é o abrasão, Tá. o corte, cup test, rasgo, perfuração, corte TDM e o impacto. Tá. Tá? Ok. Normalmente vão ser... Ô Vini, se você puder pegar aí no Google, pictograma teste... pictograma luva. Aí tem uma imagem com um pictograma, aí você pôr aí, Dá eu pra vou mostrar. saber, A luva vou saber te mostrar, te falar. Aí você pôr Acho que aí na essa- tela para o pessoal entendendo. Eu tenho até aqui, posso te mostrar de longe. Esse daqui aqui. o teste é mais fácil, ó. Essa da esquerda. Ó, esse daqui ô tá Vini, é isso externo. aqui, ó. Tá? Só para... Não sei se pode dar Pode, um zoom, pode. mas Ah, não, zoom Não eu dá, acho que não dá. se desse aí, dá. Aqui tem um Mas martelinho. ele vai pôr ali na tela, Tá. que eu acho que fica interativo Legal, claro. para a claro, gente poder entender. Claro, importante. Aí é submetido, né? O laboratório faz 420, depois vem para 388. E aí ele pega no corpo de prova, né? E tem a quantidade X de pares que você manda para o laboratório. Ele pega o corpo de prova e você sabe onde é o corpo de prova da luva? Onde? Para fazer o teste? Sabe ou não? Não. Corpo de prova. Sei não. Corpo de prova? Palma da luva. É sempre a palma tá. da luva que é submetida aos testes. Mas e os dedos? Aí é a estrutura, né? Aí Aí- seu resultado daqui é a estrutura da luva como um todo. Às vezes as perguntas que as pessoas fazem, mas pô, essa luva é nível D para corte, na palma e no dorso. Pô, a fibra é resistência mecânica a corte. Tá. O banho é um adicional, é um complemento, né, para a luva. Então hoje é só testada A palma da luva. palma da luva. Exatamente. Dependendo do tipo de revestimento que você tem na palma, você potencializa a resistência mecânica da luva também. Certo. Você agrega, né? Principalmente as luvas nitrílicas. Normalmente ela potencializa a resistência à abrasão e resistência a corte da luva. Tá? Então você pega o corpo de prova, que é aqui, e no teste abrasivo é literalmente lixar a luva. Ele vem com uma lixa abrasiva e vem fazendo um 360. Certo. Cada 360 é um ciclo. Certo. Isso. só. Olha lá, a Dá- antiga 388. Dá para pôr a imagem, tipo, ele e a imagem junto ou não? Só para não... Mas senão não tem problema, não. Peguei ele de surpresa. É que eu não sei aqui que eu tô falando no pessoal, pra mim tá do lado esquerdo. Ah, mas também tá escrito lá, né? A antiga e A antiga nova. a marcação antiga, que é a N388-2003, ó, é abrasão, corte, cup test, rasgo e perfuro. Certo. Perfuro, punção, tudo a mesma coisa, tá? Aham. É tudo o mesmo tipo de teste. Certo. E do lado direito, ali marcação nova, né? Certo. 2016, ó, adicionou o TDM e adicionou proteção ao impacto. O que é TDM? Ah, tá ótimo. Tá, obrigado. Tá. O que é cup test e o que é TDM? O nome das máquinas. A máquina Certo. que executa aquele teste de corte chama cup test. E a máquina que executa o TDM chama TDM. Então é somente o nome da marca que dá o nome do método. teste. O Exatamente. nome da máquina que é... Da máquina dá o nome do teste. Tá. Para ficar mais fácil também para nós entendermos. Sim. Então, abrasão, eu tenho a máquina, lixo a luva, lixo a amostra literalmente. A cada 360 graus é um ciclo. Então você vai do nível 1 ao nível 4. O nível 4 é 8.000 lixadas na luva. Então é 8.000 ciclos. Caramba. Tá? Esse está falando do primeiro. Do ali. primeiro teste de abrasão. Que isso- hoje estão dizendo, Fábio, você me corrige, que não é obrigatório. É obrigatório. Esse... Esse é obrigatório. Todos são, mas tem pontos aí que eu vou explicar para você. É porque tem algumas que tem o X. E aí no final... O X simboliza que não foi testado. Então, mas no final a outro TDM foi. Exatamente. E essa é a dúvida que eu acredito que seja do Sim. Iron que nós vamos conversar que é importante. Isso é importante. Vai chegar lá. Não, Vamos beleza. chegar lá. Então, o primeiro teste é o abrasivo, depois é feito o corte cup test. Aí eu vou entrar nisso que você perguntou. Tá. A antiga 388,
2003, só tinha o Cup Test. Então ficou conhecido nacionalmente a famosa luva nível 5 de corte. Né? Ok, que você pode só repetir quantas, como que é feito o teste? A cada 360 graus é um ciclo abrasivo. Certo. E aí o nível 1 é a quantidade de ciclos, nível 2, nível 3, nível 4 é 8.000 ciclos para-se o teste. Olha lá, ó, Fábio, como que tá pro pessoal. Legal, olha só. Tá falando. Rapaz. Show de bola. Quanto tempo leva mais ou menos para fazer todos esses 8.000 ciclos aí de teste? Um dia. O laboratório fica um dia fazendo... Cidade bem reduzida. Exatamente. Vai lixando lá, eu acredito que os laboratórios fazem um dia o teste abrasivo. Aí sai e vai para análise. Vai para um microscópio, alguma coisa? Não. Parou 8.000 ciclos, parou o teste, nada. Fecha ali o teste. Não tem outra uma análise posterior sobre de como ficou. O desgaste. Tá? Exatamente. Mas como que é esse ciclo? É lâmina? Como que é a lâmina? É uma folha abrasiva. É uma folha... Mas esse você está falando do risco de corte. Não, abrasão. Tá, abrasão. O abrasão, primeiro teste abrasivo. É uma folha abrasiva que você vai executando, lixando a luva literalmente. E aí, se lixou a luva, rasgou a luva, tem um sensor que para. Aí para-se o teste. Tá? E aí você vê, se analisa se é nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4. Perfeito. Se eu não me engano, o nível 1 é 100. É 100. Nível 2 é... Eu vou falar, acho besteira. 1.500, se eu não me engano. Não, tranquilo. O nível 3 é 2.000. Ou 1.200, 1.300, 1.200. Eu esqueci o número 2. O número 1 é 100 ciclos. Aí depois, se eu não me engano, é 1.200, 2.000 e 8.000 ciclos. Tá. O 8.000 é o nível 4, é o maior nível, o maior quantidade de ciclo abrasivo, exatamente. Está se falando, eles já estão revisando a nova 388, que eles vão inserir ou o nível 5, que vai ser 2, 3, né? Nível 3, 2, nível 4, 8, e colocar o nível 5, 12.000, ou eles vão jogar o 8.000 para o ciclo e entre 2 e 8 vão adicionar um número, mas que vai ter 5 índices abrasivos vai ter na próxima atualização da norma, que eu acho que vai 2016 ser... a última? Isso, exatamente. Agora vai ter uma nova agora, Mazinho. Acho que 2023, 2024, mas eles já estão falando em relação a essa questão abrasiva. Porque, por exemplo, a MAPA, como é uma fabricante de luva de proteção, nós temos um laboratório lá em Beauvais, na França, que tem 5 cientistas. Então, eles continuam testando a nossa luva. Eu sei, por exemplo, essa luva aqui, ela suporta 15.000 ciclos abrasivos. Essa daqui, 18.000 ciclos abrasivos. Mas quando você vem para o teste laboratorial, ela para em 8. Tá. Entendeu? Para em 8, acabou o teste, nível 4 acabou. Mas nós sabemos que essas luvas suportam até mais. Quando você fala de abrasivo, é o risco mecânico no carro. Risco mecânico de abrasão. E é aquela questão de você tá, sei lá, chapiscando de cimento uma parede. Isso, sabe? Pode dar alguns exemplos? Exato, que você vai raspar a mão assim atrás. Certo. Isso é uma abrasão. Tá. Entendeu? É esse tipo de abrasão que esse teste representa. Eu falo muito que o teste abrasivo, ele representa muito a questão de durabilidade da luva também. Certo. Né? Porque assim, por exemplo, eu pego 1.000 caixas por dia, né? Eu pego 1.000 caixas por dia. Você pega 1.000 caixas por dia? Eu talvez, né? Se eu fosse um cara de logística, eu pegaria 1.000 caixas. Ou não, né? Vai saber. Um exemplo hipotético. Eu pego 1.000 caixas por dia. Não pega, não. Eu pego 1.000 caixas por dia. Certo. Se a minha luva é nível 4, suporta 8 dias, ok. Ela suportou 8.000 ciclos abrasivos. Tá. Se eu tenho uma luva nível 4, pego 1.000 caixas por dia, ela durou 15 dias, ela suportou praticamente 15.000 ciclos abrasivos. Pô, tá além do que o resultado máximo tá ali permitindo. Então eu falo muito que essa questão do teste abrasivo, a grosso modo, representa essa questão de durabilidade da luva também. Até para especificação, né? Para determinada atividade, você pode usar uma luva X, que aguente uma abrasão maior ali ou menor, né? Exatamente. É custo isso aí, né? É isso mesmo. E luvas mecânicas, você desenvolve ela pensando na durabilidade. Certo. Eu desenvolvo uma luva mecânica para durar. Se porventura cortar no meio do caminho, foi um incidente. Entendi. Mas ela dura 15 dias. Ela dura 10 dias. Exatamente. Tá. Mas, Fábio, cortou. É um incidente. Não é o normal de se ocorrer. Exatamente. Tá. E vou entrar em questão de corte, mas quando corta a luva é incrível. As pessoas na hora chegam, não, eu quero uma luva de corte maior, eu quero uma luva de corte não sei o quê. Nível 10. Exatamente. Nível 5 plus. 5 plus. Não é a armadura, né? Exatamente, gente. Mas é o que eu volto no começo do nosso podcast. Sim. Toda luva corta.
Eu uso muito uma frase que o Fadini deixou lá na... O Fadini foi o meu antecessor na Mucambo. Sim. E eu uso uma frase dele que é muito legal. Tudo permeia, tudo degrada. O tempo de vida, o tempo para acontecer isso é a vida útil da luva. Certo. Toda luva vai degradar, toda luva vai cortar, vai rasgar e por aí vai. Tá? O tempo para acontecer isso é a vida útil da luva. Tá? Então essa é a questão do abrasão. Depois tem o corte cup test, que ficou conhecida com o famoso corte nível 5. Só que quando você olha as luvas de corte nível 5, você tem variações de preço exorbitantes. Muito grande. Exato. Mas também tem variações de resistência. E as pessoas colocavam no mesmo balaio a mesma luva nível 5. Mas colocam ainda, não? Colocam, né? Colocam ainda. Por quê? Porque a questão da letra do TDM ainda é muito novo. Tá. Então, assim, isso que nós estamos fazendo é importantíssimo, porque isso vai potencializar a informação para essas pessoas que ainda esperam esse tipo de informação. Certo. Para saber que hoje o nível 5 já não é uma referência se a minha atividade for de risco mecânico alto. Se a minha atividade for de risco mecânico alto, eu tenho que ver a questão da letra, porque eu estou saindo do índice, que é o nível 5, é o teste de índice. Você pega o corpo de prova, você vem com uma lâmina circular e ela vem 180 graus para frente, 180 graus para trás, com um peso único de 500 gramas. Então, assim, para uma luva de baixa resistência mecânica, sabe, é bom ainda o cup test, como por exemplo essa daqui. Certo. Essa daqui eu sei que é uma luva de resistência mecânica média, então o cup test ainda me mostra que, ela tem um índice 1 de resistência a corte. Entendi. Entendeu? Uhum. Mas e para as altas resistência mecânica a corte? Entendi. Eu jogo no meu balaio todo tipo de luva nível 5. Certo. Então, esse foi um dos motivos para a entrada da TDM. Para mostrar a efetiva resistência mecânica a corte das luvas. Tá? Entendi. Falamos do cup test. O cup test é corpo de prova. Você corta a luva por 5 vezes. Primeiro você corta uma folha de algodão. Depois você vem com o corpo de prova, faz o teste. Tira, volta com uma folha de algodão e o índice de cada um você faz um resultado físico e gera o índice. Esse é o teste de cup test. Exatamente esse. Na antiga 388, era para trocar lâmina, mas entre trocar ou trocar, enfim. Agora, na atual 388, você é obrigado a trocar uma lâmina para cada corte. Então, você vai ter, no primeiro teste de corte, você faz uma lâmina, troca outra. Ele limitou a 60 ciclos também, o cup test. Por quê? Um outro exemplo. Essa luva era nível 5. Hoje, com o novo cup test, adivinha para qual resultado ela foi? 3, 4. Exatamente. Ela foi para 3. Mas ela por quê? Porque qual é a qualidade dela? Não, porque limitou a 60 ciclos o teste. Entendi. Por quê? Porque eu sei que essa luva é de alto desempenho mecânico. Ela vai desgastar a lâmina. Então, para que eu perder o tempo no cup test se eu posso fazer hoje o TDM? Entendi. Por isso, aí entra o seu X que você perguntou de não testado. Sim. Quando tem X é porque não foi testado. Então, aqui, o exemplo dessa daqui. Deixa eu ver se está com a marcação. Não, essa daqui está com a marcação. Que material que é essa lâmina aí para teste aí? É uma lâmina OLFA. Uma lâmina OLFA redonda. E no TDM, se eu não me engano, é uma OLFA também retangular. Tá? Essas que são as lâminas que são executadas. Elas são precisas, tem que ter, a 5 tem que ter a mesma precisão de corte. É circular, como que é? Circular. No cup test é circular e ela roda 160 para frente, 180 para 180 para frente, 180 para trás, com peso único de 500 gramas, né? 5 newtons de força. A grosso modo dá 500 gramas de força, né? Dá 499,96, se eu não me engano. Mas redonda, 500 gramas de força. Então, para uma luva de baixa resistência de energia, ela ainda vai muito bem. Mas para de alto desempenho mecânico, ela já não é tão útil. Não que ela não é útil, ela não vai gerar uma informação bacana para a ponta. Né? Certo. Aí vai-se para o TDM. Mas antes de falar do TDM, tem o rasgo. O rasgo pega-se o corpo de amostra e literalmente a máquina puxa de um ponto a outro até rasgar. O resultado, força em Newton. Ele faz uma tensão. Tensão mesmo de ruptura. De ruptura. Eu acho que o cinto é assim, né? Sim. Acho que o cinto também. Sim. É o mesmo tipo de teste. Você vem até a luva rasgar. Até rasgar e aí entra aí vê a força, aí gera o resultado por força. São 4 resultados por newtons, força em newtons. Né? Certo. Então tem esse resultado por força em newton. Então já é um teste de força. Então eu sei o quanto a luva tem de tensão para rasgar, para romper. Tá? O perfuração por punção, ou perfuração, é a mesma coisa. Pega-se o corpo de amostra e executa por pressão e força. Comprimir. Isso, por punção até se romper.
Certo. E a mesma coisa, aí vê a energia que foi feita lá, aquela lá, e coloca dentro do índice, coloca o resultado por força dentro do índice de 1 a 4. Então você tem abrasão, rasgo e perfuração por força, um resultado por força. O cup test por índice. Tá. E aí eles trouxeram o TDM, que é uma ISO... Até então era isso. Era assim, era esses quatro. Exatamente. Tá. E que potencializou muito a questão de luva de resistência a corte. Porque todo mundo conheceu a famosa luva nível 5, né? Tá. Precisava muito. E nós estamos entrando meio que numa segunda revolução de desenvolvimento, vamos colocar assim. Quando eu entrei lá em 2007, era sintético contra basicamente desenvolver couro, que couro ainda para solda ele é muito bom, né? Utiliza, né? Utiliza muito. Bastante, utiliza. É uma boa luva se você não tiver sujidade e tudo mais, é uma luva de resistência legal também. Sim. Então, todas as luvas estavam fazendo essa mudança do couro, do algodão tricotado para essas luvas sintéticas e agora as luvas sintéticas estão sendo substituídas por outras luvas sintéticas, que é a luva de corte. No caso do sintético aí, são vários filamentos que tem, né? E no caso o Kevlar, você vai falar alguma coisa sobre ou não? O aramida é um pararamida, né? Que o Kevlar é o nome comercial do POM. Pararamida é uma das fibras de resistência a corte. Polietileno de alta densidade é uma resistência a corte. Polietileno com fibra de vidro. Aí você tem várias mesclas. Você tem o poliamida, que é para também uma fibra sintética, que é para resistência mecânica um pouco mais leve, bastante destreza. Então você tem essas vertentes de luva de resistência a corte, né? Estão falando agora, uma marca está falando de um outro determinado tipo de fibra também, mas basicamente hoje no mercado você conhece o pararamida e o polietileno de alta densidade, que são os mais resistentes. Exato, e fibra de vidro. São as mais, não mais resistentes, mas as mais conhecidas. Porque a resistência depende do segredo do bolo da vovó. Entendeu? Depende do segredo do bolo de cada fabricante aí em relação à questão da resistência. Cada um vai poder falar da sua maneira. Sim. Então, nós tínhamos 3 testes com potencial de energia, de força, e o corte não. E aí, por isso que eles trouxeram a ISO 13997, que, se eu não me engano, é de motociclistas, se não me engano, uma norma europeia. Eles trouxeram e colocaram na ISO 13... quando virou ISO N388, eles trouxeram para 388, encaixaram, que é o TDM, que é o teste TDM. Certo. Que aí é o teste de força. Eu pego o corpo de prova... Que é 388, no caso. Isso, colocou o TDM dentro da 388. Tá, aí eles pegaram de uma outra ISO... E trouxeram, de uma outra EN, na verdade, e trouxeram e encaixaram na N388 para luvas. EN é European Norm, é uma norma europeia, que agora se tornou uma ISO. Quando se torna uma ISO, é uma standard mundial. Entendeu? Então, assim, se fazer o EPI Cast aqui no Brasil, fala dessa norma da maneira que eu estou falando. Se for o EPI Cast na Argentina, da mesma forma. O EPI Cast na França, da mesma forma. Entendi. A maneira de conversar é a mesma. Porque aí é uma norma ISO mundial. Entender essas nomenclaturas mundialmente. Isso, exatamente. Vai ter que se falar da mesma forma. Então, a mesma forma que é testado lá na Europa pela MAP, ela testa aqui no Brasil. Os resultados nem sempre são o mesmo, mas nós trabalhamos para que seja o mesmo, porque tem que ser o mesmo. Que é a mesma norma. O Fábio, e essas normas, ela foi implantada, discutida CB32. Exatamente. Você faz parte da CB32. Faz tempo que eu não vou, mas eu vou lá. O Wellington, se o Wellington estiver vendo, ele vai estar me cobrando depois. O Wellington Naves, gente boa também. Ele faz um tempo que eu não vou, eu preciso retomar para ir lá também, para estar participando. Mas eu participo assim, bastante com o pessoal lá. Tá. Tudo é discutido lá, né, na CB32. Então, qualquer alteração da norma é feita através da CB32. Tá. Né, que aí CB32 fala, autoriza e manda, né, para os órgãos regulamentadores a tradução da norma, e aí os órgãos regulamentadores é o que oficializa para os laboratórios executarem o teste. Perfeito. Tá? Pode prosseguir. E aí o TDM é aquele negócio, vem com uma lâmina retangular e executa por pressão e força até executar o corte. Já é diferente do cup test, exatamente. Porque o cup test é uma força única. O TDM você tem 6 variações de força. Tá. Você tem do nível A, com o menor resultado, ao nível F. E é exatamente uma situação de corte na indústria. Tá. O que é o corte? Nada mais é uma falta de aderência. Quando você não tem aderência, a lâmina vem executando o corte e vem cortando. O teste TDM é exatamente isso. Você tem ali a questão da lâmina, que vai para pressão e força, executando o corte até se romper a fibra. Na hora que rompeu a fibra, vê na maquininha qual foi o peso que isso aconteceu e joga para a norma. E joga para o resultado da norma. Entendeu?
É esse o resultado. Se não me engano, o A é 2 newtons, o B é 5 newtons, o C... Ali está até mostrando ali mas ali não tem os resultados, só tem o pictograma. Que já é uma fonte de informação bem bacana ali. Ali é show de bola, não tem os resultados ali, mas não tem problema. O A é 2 newtons, o B é 5 newtons. E normalmente uma luva B, o teste com o teste é 3. Meio que se equivale, porque então, é mesmo 5 níveis de força. Eu tive essa situação, que é a minha dúvida aí, não sei se é a do Aero. Que, um exemplo, está o X lá no cup test. Está o X, mas lá está o D. Aí fala, então é um nível 5. Pode-se considerar isso? Mais ou menos. não tem uma correlação exata. Eu acho que a correlação mais próxima é o 3 para o B. 3 para o B. Mas não é regra. O 2 e o 3 para o B. Mas não é uma regra. Mas hoje o pessoal está fazendo essa análise. Você percebe ou não ainda? Sim. Que o pessoal está fazendo essa correlação? Tá perguntando. O pessoal pergunta mesmo. Igual P e com o número. Exato. Igual o PMGG com 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Pergunta-se essa correlação mesmo. Não é uma correlação exata. Por quê? Porque o cup test é uma força única, é uma energia baixa. No decorrer do tempo se corta ou não. O TDM é um corte reto, força e único. Então não tem como fazer essa correlação de um para o outro. Subentende-se que B e 3 é muito próximo pelo tempo que fica lá o tempo posto e o peso de o mesmo peso de 5 newtons. Então você meio que consegue correlacionar o B com 3 ou 2. Tá? Okay. E o 1 com A? 1 com A, 2, 3 com B, mas do C para cima não tem como correlacionar o que é 4 e o que é 5. Basicamente tudo que for 5, ele vai ser de D para cima. Basicamente é isso. Por quê? Porque aí entra na questão do X. O que a norma diz hoje? Se a fabricante sabe que é uma luva de baixa resistência mecânica corte, eu não vou perder meu tempo fazendo TDM. Eu só faço cup test para mostrar que tem um pouco de resistência mecânica corte. Olha o pictograma dessa luva, 4121X. Certo. Porque a mapa sabe... Então ela não foi testada no TDM. Eu tô com uma luva aqui. Pode mostrar. Que aqui o pictograma, ele repete aí. 4121X. Não foi testado no TDM. Não, por cup test. Porque o cup test vai representar que ela tem um leve resistência mecânica corte. Ela tem, tá? Mas não é uma luva de corte. Não, peraí, então. Calma. Então, ela foi... testada por cup test. Ela não... Então, ela não é de corte. Então, porque já mostrou, pelo que eu entendi, que no cup test ela só mostrou que ela é de baixa... Exato, baixa energia, baixa resistência mecânica então, corte. Para que vai fazer o TDM? Exato. Se porventura o profissional... Porque essa luva é para uma atividade leve. Se porventura o profissional mexer com alguma coisa que possa cortar, a luva vai suportar a carga de força. Certo. Mas se for uma pressão muito grande, vai sofrer um acidente. Entendi. Mas é por isso da importância da marcação. Que tem que mostrar assim, essa luva é para uma luva de resistência mecânica baixa, média, resistência mecânica média, corte baixa. Por isso não tem um TDM. Eu não preciso perder meu tempo TDM, porque ela ia ser nível A, se chegasse nível A. E ao contrário, como a gente encontra? Aí se eu... O X no cup test e o TDM e a letra. No TDM, um exemplo. Aí o fabricante está avisando para você que é uma luva de resistência mecânica corte. Tá. Então eu não vou perder meu tempo no cup test, porque pode acontecer o que eu te falei dessa luva. De 5 vira 3, por conta do limite de 60 ciclos. Então não é obrigatório ter os dois? Não. Não, você pode fazer um ou outro. Tem ainda alguns importadores que estão fazendo o TDM e estão fazendo o cup test. Mas seria uma perda de... tempo. Tempo. Exatamente sim, porque ainda tem segurança. Por isso que eu volto a dizer, não puxando a sardinha de vocês. Isso aqui é uma fonte de informação. Não, então isso é importante, Fábio. Por quê? Porque a gente chega no cliente, no técnico de segurança, tudo, engenheiro, ele olha lá e fala, não, mas não foi testado para corte. Ele olha o D, eu falo, não, é uma luva que teria aí, teoricamente, um risco 5. Eu nem falaria isso, Fabiano. Eu iria já falar assim, ela tem resistência mecânica corte com um TDM que vai te representar a realidade do corte da atividade mecânica, do corte. Excelente. Esse tipo de informação. Eu vou cortar essa parte e vou mandar. Não tem um aplicativo não, que a gente joga o código, já mostra para você qual que é a aplicabilidade.
essa parte aí. Porque é por código, né? É esse que determina. Sim. Digita o código lá, ele mostra pra você, explana pra você, assim, em palavras, assim, na escrita, qual que é a função, cada onde vai ser aplicado, a resistência. A luva? É. Sim. Na nossa ficha técnica tem, no nosso website mas tem. A pessoa tem que interpretar isso aí ou você... Não. Ficha técnica. A interpretação do pictograma seria... o código aqui. Não tem do 412... Do 4, ele não vem... No CA, quando você olha o CA, ele vai dar só os resultados mesmo, 4121. Não que ele vai dar o quanto deu desse resultado. Claro, ele pode pesquisar na internet, por exemplo, o que representa cada resultado. Ele vai achar isso, tá? E aí ele vai lá, nível 4 para brasão, nível 4 na tabela aqui, 8.000 ciclos, beleza. Ele vai conseguir procurar isso, tá? Isso aí ele consegue achar, tá? Legal. Tá? Perfeito. Legal? Então é isso, acho que a resposta que você tem... porque acontece, você tem o cup test e o TDM. Se eu sei que a luva é de baixa energia mecânica corte, eu não vou perder meu tempo fazendo TDM. Eu foco no cup test. Porque eu quero mostrar através da marcação que é uma luva de baixa resistência mecânica corte. É para o cara trabalhar ali uma abrasão alta, uma atividade abrasiva e tudo mais. Quando eu sei que a luva é para resistência mecânica corte, eu não preciso perder meu tempo fazendo cup test. Eu faço TDM. Porque eu converso com o técnico de segurança por força. O teste, o resultado de teste, de acordo com a TDM, ele é por força, é um resultado de força, em newtons. Mas que aí você faz só para 1 newton 100 gramas, a grosso modo, não é essa conta exata, mas para ficar mais clara a conversa. Sim. Você vai falar assim, essa luva aqui, ela é nível E. Nível E, se não me engano, é 22 newtons de força. Ela suporta 2,2 kg de força. 2,2 kg. Gente, tem luvas nível E hoje? Nível E tem essa, tem nível F, tem luvas nível F, tem luva nível F. Normalmente, por exemplo, você falou do aramida, você faz um aramida Grafatex, a resistência do Grafatex é muito alta, então você consegue tirar um nível F, você consegue fazer um tricô, porque tudo depende da maneira que você faz a fibra, né? O segredo do corte está na fibra, como você tricota ela, você faz ela em malha, você fala em tricotado, você faz ela em Grafatex, tudo isso vai variar os resultados de desempenho mecânico a corte. Quando você estava falando, eu dei risada aqui, né? Cara, eu acho que você pensou, o que tá aí? O que esse maluco tá fazendo? Dá uma olhada.